Se você está usando Monjaro e treinando, existem 5 erros clássicos que as pessoas cometem sem perceber e acabam sabotando os resultados delas. E o pior, a pessoa percebe que está emagrecendo, mas a performance começa a cair, a força vai por água abaixo, a qualidade física vai piorando. Então, nós precisamos falar sobre esse assunto. E ele é extremamente importante porque quem começou a entender um pouco mais sobre a medicação e de repente caiu nesse vídeo já sabe que preservar a massa muscular é uma das maneiras mais eficientes que vocês têm de evitar platô, de conseguir um resultado ainda melhor durante o tratamento, de conseguir um resultado mais saudável, de conseguir um resultado mais estético. Então, não cometer erros clássicos, mesmo que você esteja treinando, é essencial. Treinar é a primeira parte. Bom, Danilo, já estou treinando. Ótimo, agora vocês vão evitar alguns erros básicos para que você consiga ter mais eficiência no seu tratamento. Porque cometer erro todo mundo vai. A diferença é que alguns vão demorar muito tempo, outros pouco tempo para conseguir corrigir e já pular de etapa, já mudar de nível e avançar ainda mais nesse processo. E é por conta disso que eu resolvi fazer esse vídeo. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atendo diariamente pessoas que desejam realizar processo de emagrecimento, tratamento de obesidade ou até aumento de performance. Como vocês podem ver aqui, eu, além de cuidar das pessoas, eu gosto muito de colocar em prática, tá? Então, eu não fico falando, apenas contando teoria para vocês. Eu gosto de também sentir um pouquinho daquilo que eu venho fazendo e prescrevendo, porque assim eu consigo colocar dentro da realidade. Porque muita gente às vezes começa a assistir o vídeo, ou depois que as pessoas, antes das pessoas me conhecerem, e olham assim, bom, mas eu não quero alta performance, eu não quero ser atleta, eu não quero nada disso. E tá tudo bem, porque a maioria de nós realmente não quer viver dessa forma. Eu também não quero viver dessa forma. Eu não vivo uma vida de atleta e não desejo viver uma vida de atleta, porque eu sei das premissas e demandas que exigem ser um atleta. Mas se a gente conseguir entender o que a alta performance faz e trazer de maneira didática ou pegar as melhores partes e transformar em algo que nós, pessoas comuns do dia a dia, podemos aplicar para ter mais eficiência do ponto de vista de saúde, para ter mais eficiência do ponto de vista de tratamento, para ter mais eficiência do ponto de vista de estética, por que não? Então, por que eu não uso a Fórmula 1 da nutrição, que, por exemplo, é o fisiculturismo, para ajudar os meus pacientes a preservar a massa muscular no processo de emagrecimento? Por que eu não uso a Fórmula 1 para conseguir direcionar a perda muito mais para a gordura do que para outros componentes? Então é isso que a gente vai fazer e falar sobre o treinamento. Para isso eu criei 5 itens que eu coloquei em checklist aqui, eu vou ler um a um para vocês, para a gente conversar durante esse vídeo. Então, erro número 1, continuar treinando mesmo comendo, continuar treinando igual, mesmo comendo muito pouco ou muito menos. Por quê? Muitas vezes, pessoal, no início do tratamento ou nas transições de dose, vocês vão notar que a fome acaba reduzindo drasticamente ou tem uma redução importante. E às vezes, se a pessoa ela não tomar cuidado, ela acaba pulando refeição, ela acaba deixando de comer, ela acaba, às vezes, comendo muito menos do que deveria. Todo mundo vai ter uma saciedade e redução de fome, mas vocês têm um basalzinho ali que vocês precisam comer, pessoal. Se vocês ficarem sem comer, vocês perdem performance. E aí o que acontece? O tempo de recuperação que vocês vão ter de um treino para o outro vai ficando cada vez pior. E quando você tem um tempo de recuperação pior, vocês vão fazer o que a gente chama de catabolismo. Vocês vão perder massa muscular, vocês vão catabolizar. Porque vocês treinam bastante, vocês entenderam que o treino é importante, começam a treinar bastante, mas a recuperação está inadequada, porque vocês não descansam adequadamente e não comem adequadamente. E continuam treinando em muita intensidade. Tem gente que começa a usar medicação e quando eu vejo eu tenho que puxar a orelha porque a pessoa já está treinando 2 vezes por dia, 1 hora por dia. Tá errado. Não tá, mas no começo você não precisa fazer isso. Você precisa ir gradualmente subindo a intensidade e volume de treino para que você não exija demais do seu corpo ou de maneira inadequada. Porque isso pode fazer você perder massa muscular. E massa muscular, como nós vamos ver o vídeo inteiro, é essencial. Tá? E essa tecla a gente vai bater, acho que quase todos os vídeos a gente tem que falar de massa muscular, porque o treino é inegociável, pessoal. Não tem como você dizer que vai fazer um tratamento para obesidade, que você vai fazer um tratamento de verdade, que você quer melhorar esteticamente, seja lá qual for, e negligenciar o treino, tá? Então,
Tomem cuidado, aumentar demais o treino, comer de menos prejudica a recuperação, automaticamente você pode estar prejudicando a forma com que você emagrece. Aí você pode acabar perdendo músculo junto com a gordura e aí parece que você está perdendo peso rápido. Isso parece legal no começo, mas quando você se der conta, não vai ser legal, tá? Número 2, esse aqui acho que todo dia eu vejo. Cardio demais, musculação de menos. O pessoal vai lá, digita no Google ou no chat GPT, inteligência artificial, qual treino gasta mais calorias, qual treino eu vou emagrecer mais rápido. Geralmente vai aparecer lá para vocês. Faça escada, faça esteira, corrida, pedale, faça não sei o quê. E normalmente esses treinos são o quê? Treinos aeróbicos, treinos cardio. E o que, que acontece? Quando você faz muito cardio, você não ajuda na preservação da sua massa muscular. Às vezes você prejudica. Por quê? Se a gente pegar alguém da alta performance, pense num atleta de maratona, por exemplo. O atleta de maratona não é um cara com grande volumes de massa muscular. Ele, lógico, tem uma relação massa muscular-peso muito boa, mas ele não é o esporte que, quando feito em excesso, vai te trazer massa muscular. Ele vai te trazer parte cardiovascular. Então, o coração vai trabalhar muito bem, pulmão vai trabalhar muito bem, o seu condicionamento físico vai ficar muito bom, você protege seu coração. Agora, músculo necessariamente não é o melhor caminho, por isso que vocês precisam fazer musculação. Musculação é o melhor esporte para ganho de massa muscular que a gente tem hoje, com mais segurança, tem em cada esquina. Mas também precisamos falar, por exemplo, do funcional. Funcional é muito bem-vindo. CrossFit é uma opção para quem gosta. Tem aqueles estúdios, hoje em dia também é super comum de você encontrar. Então, estúdios de treino que envolvem um pouco de funcional, um pouco de aparelhagem de academia. No fim das contas, vocês precisam necessariamente fazer força, pelo menos 2 a 3 vezes a semana, tá? Já fica num equilíbrio bacana. Então, cuidado com o excesso de cardio, coloquem treinos de força e não cometam esse erro aqui, tá? Então, esse é o número 2. Número 3, clássico também para quem está usando medicação. Vocês vão se identificar, treinar mal alimentado e achar que isso é normal. Por que treinar mal alimentado? Porque a pessoa ela acorda de manhã, ela fala, nossa, se eu quiser eu passo o café da manhã inteiro sem comer. Até o almoço, às vezes eu como só o jantar. Quantos e quantos eu já não escutei falando isso? Seja nos comentários aqui embaixo, que eu adoro que vocês vão deixando, comentando, porque disso eu tiro várias dúvidas, né? E aí, eu, além de conseguir responder alguns, não consegui responder todo mundo, mas eu respondo alguns, mas eu uso aquilo ali de, é isso aqui que as pessoas estão tendo de dúvidas. É sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Então vocês me ajudam na produção de conteúdo e eu trago conteúdo para vocês, tá? E aí, quantos e quantos eu não vejo aqui embaixo, aqui no consultório, eu passo o reto o dia inteiro e só janto. E aí pensa, como que uma pessoa dessa vai treinar de maneira decente? Não dá. Não existe um treino decente tendo uma alimentação extremamente restrita e às vezes uma vez por dia. Então, treinar mal alimentado pode ser um tiro no pé, digamos assim. Pode ser um erro comum porque, Danilo, mas eu vou lá treinar. Tá bom, mas pensa comigo. Você vai lá e treina de segunda a sexta por 1 hora. Treinar cansado, sem energia nenhuma, sem comer, o seu treino ele vai render X. Agora pensa você bem alimentado, bem alimentada, comeu certinho, fez ali uma refeição decente e foi treinar muito bem. Às vezes você vai gastar 2x, 3x, 4x. Então, para o mesmo treino de 1 hora, você se tornou mais eficiente, você gastou mais energia. Automaticamente, você vai ter um resultado melhor, tanto do ponto de vista de emagrecimento, quanto do ponto de vista de preservação de massa muscular. Então, treinar bem alimentado é essencial. Uma dica que eu dei esses dias no Instagram, o pessoal adorou, é, por exemplo, água de coco. Mas eu não consigo comer nada. Toma água de coco, pelo menos, 250, 300 ml. Água de coco ela hidrata, tem eletrólito e tem carboidrato de boa absorção, rápida absorção e que vai ser eficiente ali, vai te ajudar minimamente no treino. Obviamente que ter uma dieta balanceada é o melhor dos mundos, mas nem todo mundo consegue ter, nem todo mundo tem. Então o que você pode já aplicar na prática é isso. De repente tomar uma água de coco ali um pouquinho antes de treinar ou até durante o seu treino para ver se você consegue ter mais energia e treinar de uma maneira mais eficiente, gastar mais e preservar mais massa muscular. E não esquecer das proteínas, pessoal. Então, não é porque você está usando medicação, que você está perdendo peso, que agora você não precisa mais comer proteína, que agora está tudo bem. Então, treinar mal alimentado na ausência de proteína também é a melhor forma de você queimar músculo, tá, pessoal? Você pensa que você está jogando fora, mesmo com o treino. O treino ele ajuda a preservar, mas se você não tiver nutrição adequada, está indo no caminho errado ou no caminho mais difícil.
tá? Número 4, ignorar sinais de recuperação ruim. Então, vocês começam a perceber ali que a recuperação é um sinal, pessoal, de que as coisas não estão corretas. Eu falo isso para todos os atletas, tá? Então, entre um treino e outro, você percebe que você está ficando mais cansado, mais fadigado, o sono começa a ficar ruim, começa a aparecer lesão, começa a cair mais cabelo, Então, assim, vocês percebem que a recuperação não está adequada, que é o próximo do item que a gente falou do item 1 também, mas esse sinal da recuperação trazendo para vocês é extremamente importante de vocês notarem. Quando você tem uma recuperação boa, os treinos rendem, você se sente muito bem, a disposição melhora, o humor fica legal. Agora, quando as coisas estão caminhando para o sentido contrário, você está judiando do seu corpo. Você não está se recuperando bem, você está dando pouco aporte nutricional, você não consegue desempenhar bem no treino, você força a barra, fica cansado, piora a sua recuperação, começa a se machucar, começa a aparecer lesão, começa a aparecer dor onde não tinha. E aí você às vezes vai relacionar, mas é o treino, tá vendo? Eu nunca treinei e não tinha essa dor. Tá fazendo provavelmente alguma coisa errada. Então é importante vocês terem essa questão aqui, tá, pessoal? Então, tome cuidado para não piorar a qualidade no processo. Eu até deixei uma frase marcada aqui, que eu vou até ler para vocês, que eu acho que cabe muito bem nesse momento agora, que é assim, ó. Quem usa Monjaro e treina não pode pensar só no emagrecimento. Tem que pensar em emagrecer sem desmontar o corpo no processo. Quando eu consegui chegar nela, assim, foi sensacional. Porque é isso, pessoal. Vocês precisam tomar cuidado para não fazer do tratamento o tratamento para perda de peso ser um destratamento para sua massa muscular, um destratamento de saúde, um destratamento nutricional. Então você precisa associar as coisas, tá? Então tome muito cuidado para não fazer disso algo prejudicial. Então, esse seria o quarto erro. E o quinto erro, achar que a balança caindo significa que o treino está funcionando. Ah, eu estou treinando, então a balança está caindo, então está ótimo. Não funciona bem assim, pessoal. Muitas vezes é o contrário. Quando você está fazendo cardio de uma maneira bacana, musculação de uma maneira equilibrada, tendo um mínimo de aporte nutricional, o que acontece? Às vezes, você até ganha um pouquinho de massa muscular no processo. Às vezes você preserva ela e a balança não vai cair tão rápido. Porque ao invés de você perder, isso aqui tem 500 gramas, isso aqui tem 500 gramas. 500, 500, 1 quilo. Ao invés de você perder 1 quilo, você passa a perder 500 gramas. 500 gramas por semana. Pensa assim, por semana ao invés de 1 quilo, 500 gramas por semana. Então você desacelera o seu processo de velocidade na balança. Mas em termos de composição corporal, fantástico. Por quê? Porque você está preservando massa muscular. Então, achar que a balança caindo é um melhor sinal que você pode ter do seu tratamento é um engano. Porque muitas vezes você emagrecer um pouquinho mais lento, mas com qualidade, vai te trazer infinitos benefícios estéticos. Então você vai chegar, não vai ficar com aquele aspecto de cansado, de judiado, de saúde, né? Então sua saúde, você vai olhar ali todos os marcadores metabólicos, seus exames só melhorando. Então você vai conseguir observar isso. Você vai ver a sua disposição melhorar quando você faz as coisas de maneira correta, quando você ingere proteína, quando você treina, não comete os erros que a gente está falando aqui. Então tudo isso é extremamente importante, pessoal, para que vocês consigam ter, no final do processo, um corpo forte, funcional, sustentável, que dê satisfação para vocês. Não um corpo cansado, judiado, batido, com cara de desnutrição. Entendeu? Essa é a grande diferença. O pessoal às vezes usa medicamento e fica com medo. Fala, mas é porque todo mundo está fazendo errado. Quando você faz as coisas de maneira equilibrada, com acompanhamento, com o médico, com o nutricionista, assistindo vídeo de qualidade, buscando informação de qualidade, você consegue entregar para vocês um resultado muito melhor. E eu bato na tecla sempre, o paciente que tem autonomia, que tem conhecimento e autonomia, ele consegue fazer um tratamento muito melhor. Porque ele que está com ele mesmo todos os dias, ele começa a identificar o que é bom na parte nutricional mesmo, ele vai seguir a dieta do nutricionista, mas ele já sabe driblar e fazer boas escolhas. Ele está seguindo tudo que o médico passou, mas ele está entendendo, falar, isso aqui é problema da dose, então eu preciso falar com o médico. Não, isso não é problema da dose, é problema da minha rotina. Eu que estou seguindo errado, eu que não estou conseguindo fazer isso. Você começa a ter clareza mental em relação ao que você vem fazendo. Quando você vai tendo conhecimento, você vai desenvolvendo esse tipo de conhecimento e a clareza mental te traz isso, quando você começa a fazer as coisas de maneira honesta com você mesmo.
de olhar e falar, eu preciso melhorar isso, eu preciso evoluir naquilo. E é justamente por isso que eu criei um material, pessoal. Esse material, ele não fala sobre dose de medicação, porque quem vai fazer isso para você é o remédio, é o remédio, é o médico, pessoal. Quem vai falar de dose, de ajuste, de como você deve aplicar, quanto, quando, é o médico. Esse material que eu criei para vocês é um material que fala sobre a sua parte, que envolve o quê? Comportamento. Porque é o que a gente vem discutindo diariamente aqui, ou semanalmente, digamos assim, aqui no YouTube. Aqui nos vídeos, lá no Instagram eu tento falar quase que diariamente, mas com menos profundidade, que é isso. O que eu devo fazer? Qual é o meu papel? O que eu devo treinar? Quando que eu identifico que eu estou cometendo um erro básico, que eu poderia estar já evitando ele de maneira mais rápida, sem esperar passar meses para descobrir lá na frente? O que eu poderia estar fazendo em relação às proteínas? Eu sei que eu tenho que comer proteína, mas eu tenho dificuldade. Quais ideias que eu poderia estar usando? Eu criei esse material que chama Monjaro 360, que eu deixei o link aqui na descrição da bio. Vocês podem acessar a página lá para entender um pouquinho mais sobre ele. E junto com ele, eu coloquei 3 materiais em conjunto, que depois eu vou desmembrar, mas no momento atual são 3 materiais juntos. Um é sobre 10 refeições proteicas, um é sobre comportamentos que você pode ter, principalmente quando você começa a dose ou escalona a dose, para evitar esses colaterais de náusea ou diminuir eles, né? Algumas coisas básicas que você pode estar errando e tendo muito mais efeito do que normalmente você teria. E um terceiro, que é o que eu mais gostei, eu acho que dos 3 ali, do ponto de vista prático, apesar que das proteínas é bem legal também, mas que é um checklist. Então eu criei um checklist porque vocês estavam com dificuldade de entender, mas eu faço isso, eu faço aquilo, quando que eu vou no meu médico, o que eu falo para ele? Então eu criei um checklist para vocês aplicarem, então vocês já baixam o material, começam a fazer a aplicação na hora, já baixa, já faz ali o checklist, vocês conseguem identificar se aonde vocês estão errando na alimentação, se é no treino, se é no descanso, se vocês estão errando na parte de comportamento, no sono. Então ele te ajuda a dar um diagnóstico ali para que você consiga ver se é o seu papel que está sendo errado ou se já é hora de conversar, por exemplo, com o médico. Olha, vamos aumentar a dose? Olha, será que não é legal a gente reduzir a dose? Será que vamos fazer isso? E levar para ele essas demandas de uma maneira mais inteligente e precisa. Isso facilita para vocês, facilita para a pessoa que está cuidando de você, porque ela começa a perceber que você está tendo ali responsabilidade e entendendo sobre o processo. Muitas vezes a pessoa ela não consegue trazer para você uma consulta de 1 hora, por exemplo. Tá? Então a gente tenta trazer mais conteúdos, então é para isso que serve, pessoal. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam e compartilhem esse vídeo com quem precisa saber dessas informações. Comecem a me seguir aqui também. Tenho postado semanalmente sobre conteúdo de emagrecimento, performance, uso das medicações, sempre trazendo insights práticos. Eu quero que vocês consigam assistir cada vídeo meu e já aplicar na prática, escrever no caderninho, anotar e fazer. Então, se vocês gostaram, façam isso e muito obrigado por assistirem mais um vídeo meu. Até mais!